Olá galera, aqui assiste o meu canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou explicar sobre as páginas 92 a 93, a acentuação de palavras paroxítonas do livro Buriti. Vamos lá? Ortografia, acentuação de palavras paroxítonas. Questão 1. Leia o texto. Como é ser criança hoje? Então vocês vão fazer a leitura desse pequeno texto para que vocês possam responder as próximas questões. É importante a leitura atenciosa, com muita calma. Tá bom? Letra A. E para você, como é ser criança hoje? Essa aqui é uma pergunta de reflexão. Olha o balãozinho aqui. De reflexão. Ou seja, não vai ter que escrever nada aqui nessa questão A. Tá bom? Só refletir mesmo. Letra B. Leia estas palavras em voz alta. Pergunta, concurso e exemplares. Como elas são classificadas em relação à posição da sílaba tônica? Lembre-se que sílaba tônica é aquela sílaba que tem um som mais forte na palavra. Então, e também tem a classificação. Tem as classificações em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Palavras classificadas em oxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Paroxítona cuja sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra. E proparoxítona é aquela cuja sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, com o som mais forte da palavra, é a antepenúltima sílaba. Então, no caso dessas palavras aqui, pergunta, concurso, exemplares, quais são as sílabas tônicas? É a última, é a penúltima ou é a antepenúltima? Se for a última, elas são oxítonas. Se for a penúltima, são paroxítonas. E se for a antepenúltima, elas são classificadas em proparoxítona, tá bom? E letra C. Há muitas palavras paroxítonas no texto, mas apenas duas são acentuadas. Quais são essas palavras? Então, vocês vão voltar aqui no texto, vai procurar as palavras paroxítonas e que são acentuadas. Só duas são acentuadas, certo? Existem outras palavras aqui paroxítonas que têm a penúltima sílaba com som mais forte, porém não tem acento. Mas tem duas palavras aqui que são acentuadas e vocês vão escrever elas aqui na letra C, tá? Lembrando que são palavras paroxítonas, que é a penúltima sílaba com som mais forte. Questão 2. Leia as palavras do quadro em voz alta, observando a posição da sílaba tônica. Vírus, biquíni, grátis, mágoa, prédio, histórias, língua, cadeado, ambiente, escada, eles e modelo. Letra A. Como essas palavras são classificadas com relação à posição da sílaba tônica? Como eu já havia dito no início do vídeo, sílaba tônica é aquela sílaba que tem um som mais forte. Quando a sílaba tônica da palavra é a última sílaba, ela é classificada em oxítona. Quando é a penúltima, em paroxítona. E quando é a antepenúltima, em proparoxítona. Ok? Então, observem aí essas palavras. Observem qual é a posição da sílaba tônica dessas palavras, tá? E escreva aqui qual é a classificação delas. Se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Letra B. Observe a terminação dessas palavras, depois complete a regra. Então, são acentuadas, ou seja, vocês vão observar as terminações das palavras acentuadas. Aqui, vírus, biquíni, grátis, mágoa, prédio, histórias. Essas são as palavras e língua também. Essas são as palavras acentuadas, tá? São acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em. Então, quais são as terminações dessas palavras? Né? Em tal, mais tal ou tal, né? Se eu falar aqui, eu vou te dar a resposta para vocês. Então, observem as terminações dessas palavras. Tem 3 terminações e ditongo, ou seja, palavras cuja o encontro vocálico fica em uma única sílaba, né? Seguido ou não de S, tá bom? Então, pode ser que segue de S ou não de S. Aí vocês podem colocar aqui. Já deixei o ditongo aqui preenchido para facilitar para vocês, tá bom? Questão 3. Relacione as palavras às regras de acentuação. Então, aqui, ó, as regras são 1. Paroxítona terminada em ditongo, ou seja, palavras cuja o encontro vocálico fica junto na sílaba quando a gente separa a sílaba da palavra. 2. Paroxítona terminadas em i ou is. E 3. Paroxítona terminada em us. Então, vocês vão classificar essas palavras aqui. Por exemplo, safari. Ela é uma paroxítona com ditongo? Tem duas vogais aqui juntas?
Ela é uma paroxítona terminada em I ou IS? Ela é uma paroxítona terminada em US? Qual a numeração? Aí vocês vão colocar aqui. Oásis. Ela é uma paroxítona terminada em ditongos? Ou seja, ela termina com vogais aqui, encontro vocálico, aliás. 2. É uma paroxítona terminada em I ou IS? Ou 3. É uma paroxítona terminada em US? E bônus? E Rondônia? Então, vocês vão classificar aqui 1, 2 ou 3, tá bom? E questão 4. Copie as palavras paroxítonas, acentuando-as se necessário. Então, vocês vão copiar essas palavras aqui embaixo, porém, tem algumas palavras escritas aqui que são paroxítonas que teria acentuação, porém, não tem aqui. Então, vocês vão reescrever aqui embaixo acentuando. Então, jogador. Vocês reescrevam aqui a palavra jogador. Ela precisa de acento? Aqui está sem acento. Ela precisa de acento? Se sim, reescreva colocando acento. Se não, deixa do jeito que está. Avestruz, barriga, bônus. E vamos reescrever aqui embaixo. E as que precisar de acento, vocês coloquem acento. Ok? Questão 5. Leia as informações sobre os planetas, depois desembaralhe as sílabas e descubra o nome deles. Se necessário, acentue as palavras e justifique a acentuação. É o menor e mais interno planeta do Sistema Solar. Um dia nesse planeta corresponde a 177 dias terrestres. Que planeta é esse? Ryukumer. Que planeta é esse aqui? Desembaralhem aí essas sílabas e escreva aqui. Se precisar, coloquem acento, tá bom? É o planeta mais quente do Sistema Solar, com temperaturas que chegam a 480 graus. É conhecido como estrela d'alva ou estrela da manhã. Que planeta é esse aqui? Né? Tá escrito Venus. Que planeta é esse? Precisa de acento quando vocês forem escrever? Se precisar, não esqueçam de colocar o acento. Bom, espero que vocês tenham entendido a explicação. Um beijão e até a próxima!